Senhoras e senhores, bom dia. 7h30 da manhã começa o jogo lá na Ásia, ou melhor, 7h30 aqui pra gente, lá pra eles é de noite. Depois de ter metido um 5-0 na Coreia do Sul, o Brasil perde pela primeira vez na história pro Japão. Tá muito na conta desse aqui. Vamos lá comentar tudo que aconteceu hoje. É complicado, mas vem cá. Olha só, pessoal, começando aqui pela escalação escolhida pelo Ancelotti, é um time praticamente todo reserva, de titular mesmo a gente só tinha 3, tá ligado? Então a gente já começa com o Hugo, goleiro do Corinthians, hoje foi titular, e tem uma questãozinha dele ali, tem gente falando que ele falhou em um dos gols, eu já comento. O Paulo Henrique do Vasco, Fabrício Bruno, que partidinha. Enfim, Beraldo, Carlos Augusto também novidade. Então só aqui a gente tem o quê? A gente tem 5 novidades, 5 jogadores que normalmente não jogam, que hoje jogaram: Casemiro, Bruno Guimarães, esses sim titulares absolutos. Eu acho que o fato deles estarem em campo hoje mostra que nem no time dos reservas, nem na hora de testar, o Ancelotti não cogita tirar ele. Eu acho que boa parte do time só existe se eles estiverem em campo. Então, mais uma vez, eles aqui titular. Lucas Paquetá fazendo um muito bom jogo, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, o Brasil morreu. Martinelli, Luiz Henrique, ex-Botafogo, Vini Júnior, esse outro titular. Então a gente tinha 3, 2 deles são Casemiro e Bruno Guimarães, e o terceiro, Vinícius Júnior, e para fechar aqui, Carlo Ancelotti. Cara, era obviamente um jogo para meio que testar ali a qualidade de quem tava no banco. Tem gente que tá nessa seleção que provavelmente é certeza na Copa. Por exemplo, vamos ver aqui, o Paquetá, eu acho que é certeza. Eu acho que o Luiz Henrique, ele caminha para ser certeza também. Agora, tem jogadores aqui que precisavam mostrar trabalho, como por exemplo o Paulo Henrique do Vasco, que é um cara que ele disputa e ele, eu acho que perde na disputa, porque Wanderson e Wesley já foram muito mais vezes convocados, então eu acho que estão na frente na hierarquia. Lucas Beraldo também eu tenho minhas dúvidas se é um jogador tão certeiro assim, até porque assim, o Brasil, como eu venho falando desde o outro vídeo, o Brasil ele não tem problema na zaga, porque a gente tem Marquinhos, Magalhães e Militão. São 3 zagueiros de primeiro nível. Então tem sempre ali uma quarta vaga que precisa ser disputada. Fabrício Bruno é um cara que também não tem certeza de convocação. Beraldo é outro. O Fabrício hoje, ele vai pessimamente mal. A gente vai falar disso, mas como é que o jogo começa? O jogo começa da seguinte forma: com a gente cedendo um ataque, essa bola vai vir aqui, o jogador do Japão quase faz um gol. Então, cara, começa meio esquisitinho. Começa com a gente até ficando ali com a bola e tal, mas hora ou outra eles conseguiam entrar na nossa defesa, o que obviamente não é legal. E aí depois o que a gente vai ter é Paulo Henrique do Vasco sendo Paulo Henrique do Vasco. Cara, o jeito que ele corre aqui, a bola é lançada na frente, ele sai atrás e pega aqui primeiro. Esse é só um dos lances. Isso aqui é até mais fácil perto de muita coisa que ele já fez. O Paulo Henrique, pra você que não acompanha tanto, ele é esse cara. Ele é o cara que ele sai atrás na corrida e ele chega muito primeiro. Como eu falei, esse lance aqui dava até meio que fácil pra ele, tá ligado? Mas eu acho que boa parte do que, sei lá, me faz ter tanta segurança quando eu vejo o Paulo Henrique no meu time é que, cara, se alguém jogar a bola na frente, é se alguém perdeu a bola, porque automaticamente ele vai estar lá, ele chega primeiro. E aqui foi um desses lances, falando em Paulo Henrique, depois que a gente tem gol dele. E eu confesso que eu fiquei muito feliz, mais do que um gol normal, tá ligado? Enfim, vamos ver aqui, porque olha só, numa baita jogada, acho que Casemiro, Bruno Guimarães, não lembro. Ah, não, o próprio Paulo Henrique, ele deixa no Bruno Guimarães e ele já passa, Paquetá, Guimarães acha o Paulo Henrique na frente, chuta de trivela e faz um baita de um golaço numa baita de uma jogada. Cara, eu fico muito feliz porque, como eu falei no outro vídeo, é quase como ver um parente lá, tá ligado? Porque, cara, não é um maluco acostumado com a seleção brasileira, é um cara que nunca passou nem perto, e aí via Vasco, através do Vasco, ele chega lá na seleção e ele comemora bastante aqui e tal. O Paulo Henrique tem falado como que é a realização de um sonho, tá ligado? Porque tem muito jogador, gente, que frequenta a base, frequenta a seleção desde a base, e aí a seleção é uma parada normal. Eu acho que quando se fala de Copa do Mundo, até quem tá acostumado ainda brilha um pouco os olhos, tá ligado? Mas pra quem não tá acostumado com seleção nenhuma, nem de base, nem a principal, isso aqui, fazer um gol, deve ser uma parada completamente absurda, ainda mais pra quem é lateral, porque um atacante é esperado que ele faça gol, um lateral fazer gol não é tão comum. Então ele faz o gol aqui. E o Paulo Henrique, ele tem uma história em específico que é muito legal, porque, olha só, há 6 anos atrás, ele estava aqui, ó, no Tubarão, jogando a 2ª divisão do campeonato catarinense. Cara, assim, é uma história de volta por cima. Nessa época aqui, você pode pensar o seguinte, tá, mas devia estar começando a carreira, tinha o quê, 17 anos? Não, ele já tinha 23. Então é um cara que meio que deu certo tarde, é um cara que só foi chegar na primeira prateleira do futebol brasileiro
se é que dá pra chamar, né, o Vasco de primeira prateleira, em história sim, em fase atual não, mas enfim, é um cara que foi chegar em grande time bem tarde, então ele sai do Tubarão, ele vai pro Paraná, depois ele vai pro Juventude, aí ele chega no Atlético Mineiro, só que ele era um cara completamente largado às traças lá no Atlético Mineiro, não era um jogador muito utilizado, e aí finalmente chega no Vasco e vira o que virou, ele sai de jogar a segunda divisão do Catarinense pra seleção brasileira fazendo gol, jogando de titular, é uma puta de uma história, e tava muito legal, tava tudo muito bacana pra gente ter hoje um baita de um dia, pra eu chegar aqui e falar, pô, que legal, tá ligado? Eu ia falar até o seguinte, ele jogou muito bem os dois jogos. O primeiro jogo foi aquele do 5-0 contra a Coreia. Ele entra no final do segundo tempo e ele consegue ir bem ali. Hoje ele faz até um gol. Ele tava muito bem. Olhando lá no Flash Score, no final do primeiro tempo, a nota dele estava 8.7, era disparada a maior nota de todos os jogadores, tanto do Brasil quanto do Japão. Então ele estava muito bem e tal. E eu tava pronto pra vir aqui e falar, cara, ele tem que voltar para as próximas convocações. É claro que a gente tem Wanderson e Wesley. O Wesley, que inclusive também jogou no Tubarão, fica aqui a curiosidade. Mas, pô, esses caras, por mais que eles tenham mais convocação, eles não são tão melhores assim, não. Então eu acho que valeria o teste, tá ligado? E mesmo com a derrota, eu ainda acho que valeria o teste. Eu acho que, sabendo que a gente tem uma próxima convocação já no mês que vem, seria interessante se o Paulo Henrique voltasse, porque eu acho que ele aproveitou muito, muito bem esses dois jogos dele. Enfim, até aqui tava tudo bom, até aqui a coisa tava indo. E aí, depois, a gente continua bem, porque tem Gabriel Martinelli e tem Lucas Paquetá num lance impressionante. O Brasil toca a bola, o Paquetá recebe aqui, se livra, joga por cima na perfeição e o Martinelli vai lá e faz o gol dele. Sai aqui comemorando, 31 minutos de jogo, 2-0 Brasil. O Paquetá é muito bom de bola. Claro que a gente vai falar aqui um pouco de Martinelli, que faz mais um gol, jogador muito importante, mas o que mais me chama a atenção aqui é o Paquetá. E aí, cara, é um grande de um desperdício, né? Porque o Paquetá era o cara que tava indo pro City. A parada da Bet meio que ferrou com a carreira do Paquetá. E assim, ele foi inocentado, apesar de que haviam na época algumas provas ali meio estranho e tal, mas se foi inocentado, eu vou tratar como inocente. Cara, que pena. É assim, é um azar e tal. É claro que ele não morreu, então ainda tem como fazer coisas no futebol, inclusive com a seleção brasileira, mas você vê que é um jogador muito bom, que perdeu uma parte importante da carreira, uma parte que talvez era para ele estar no auge dele, tá ligado? Fisicamente falando, por causa da idade e tal, que foi completamente comprometido por causa de toda a treta de aposta. E aí eu imagino que não deve ser fácil jogar futebol passando na sua cabeça a possibilidade de você ser proibido de jogar futebol. Então é complicado, mas é um baita de um jogador, volta à seleção brasileira e é um desses que, tipo assim, não fez parte de todas as últimas convocações, mas desde que voltou, eu acho que não sai mais. Baita passe, Brasil ganhando de 2-0, era mais um jogo que caminhava para ficar tudo muito bem, tudo muito legal. Mas aí depois a coisa desanda. Olha só, termina o primeiro tempo. Termina tudo muito bom, muito bem. A gente, em números trazidos lá da Flash Score, a gente tinha 69% de posse de bola contra 31%. Ou seja, o Brasil ficava mais com a bola, mas em finalizações eles tinham mais. O Japão chutou 5 vezes no gol, o Brasil só 3. Só que aí é aquilo, chutar no gol e não fazer gol, não adianta nada, eles chutaram mais, mas quem ganhou de 2-0 o primeiro tempo foi a gente. Isso porque chute no gol mesmo, de 5 deles, só uma chegou no gol, forçando uma defesa do Hugo Souza, e dos nossos 3, 2 chegaram, 2 gols. Então assim, o Brasil ele até que chutou menos, mas com muito mais qualidade nos chutes, tá ligado? E é isso, cara, a gente fez um muito bom primeiro tempo, era mais um jogo de um certo domínio, o Brasil mostrando ali variações e tal, e esse jogo de hoje, ele é a cara de jogo que acontece em Copa do Mundo, que é o quê? O Japão sabe que é pior que o Brasil, normal, mesmo tendo ganhado, eles seguem sendo pior do que a gente, e aí por isso, cara, desde o primeiro tempo eles estão jogando um pouco mais atrás. Não chegou a ser uma retranca, mas eles jogam mais atrás, até porque se você sair toda hora contra o Brasil, você vai tomar taca pro meio da cara. E aí, cara, o Brasil, ele tava conseguindo se virar. E é importante porque, assim, isso aqui hoje é um amistoso. Isso aqui, teoricamente, não vale nada, tá ligado? Mas vale, na verdade, pra gente já meio que aprendendo o que a gente pode fazer pra quando chegar a Copa. Porque esse cenário de time mais atrás, ele acontece demais em Copa do Mundo. Principalmente no começo da Copa, onde normalmente são grupos ali com times bem mais ou menos e tal. E aí, quando eles pegam o Brasil, normalmente todo mundo dá uma recuada. E aí era importante que a gente conseguisse fazer tipo isso aqui, 2-0 jogando bem. Tava tudo muito bom. Tá tudo perfeito. Tava tudo pra ser mais, caminhando pra ser mais uma data FIFA que a gente terminava, opa, empolgado, tá ligado? Agora com o Ancelotti vai. Só que aí
aí começa o segundo tempo. E no segundo tempo que a gente tem gol do Japão. Numa falha grotesca do Fabrício Bruno, que olha só, cara, ele recebe a bola recuada, ele domina, caiu tocando errado, entrega o gol. Por um outro ângulo, ele recebe a bola, eu acho que ele ia dar o passe aqui, só que ele viu o Minamino vindo, e aí ele fica meio em dúvida e tal, ele ameaça, cai, entrega a bola de bandeja, e o Brasil toma o seu primeiro gol, o jogo fica 2-1, é uma falha, assim, o erro em si, tá ligado? O nível pitico na final da Libertadores contra o Palmeiras, Flamengo e tal, e você sabe, assim, eu sinto, e eu não tenho certeza do que eu tô falando, mas a minha impressão é essa, ele foi dar o passe, ele viu aqui na visão periférica, opa, tá marcado, e ele brecou, só que aí o corpo já tava meio que desequilibrando, tá, agora eu tenho que fazer alguma coisa. E aí ele decide, vou dar o passe mesmo. E acaba errando. Cara, é uma falha bem boba. É o tipo de caso de, amigo, não tem como dar passe, bica pra fora, joga a bola pro mato que o jogo é de campeonato. Isso aqui numa Copa do Mundo poderia até custar, sei lá, uma desclassificação, tá ligado? Enfim, erra muito feio. Muito feio. E aí, errar em seleção é foda, porque quando você erra no seu clube, daqui a 3 dias tem outro jogo. Quando você erra na seleção, você não sabe se você não vai ter nem outra convocação. Porque ele não é o Neymar, não é o Vini Júnior, não é aquele cara, sabe, já garantido. Na verdade, nem o Neymar hoje em dia é garantido, né? Mas ele não é aquele cara figurinha carimbada. E aí ele erra. E, cara, é difícil a gente não considerar aqui que o psicológico, nesse momento, ele vai pra merda, né? Ele, caralho, que merda que eu fiz. E aí, o que acontece? A partir deste gol, o Japão entra no jogo. E aí, futebol é uma coisa muito psicológica, muitas das vezes, que você vê que existe uma virada de chave, uma mudança a partir do erro do Fabrício Bruno. O Japão vira outro time no jogo, o Japão volta para a partida, um jogo que parecia que estava caminhando para talvez outra goleada do Brasil. O Fabrício Bruno recoloca eles em campo e aí é foda porque era uma bola completamente dominada, era um lance ali que nem tinha tanta pressão assim, ele se embola sozinho, ele se embanana, perde 2-1 e daqui para frente o Brasil vai só para trás, porque entram aqui os jogadores, entra o Rodrigo, entra o Matheus Cunha e sai Martinelli, sai Bruno Guimarães, o Brasil vai fazendo suas trocas e tal, e a bem da verdade é que não entram bem, praticamente que ninguém aqui que entrou não, tá ligado? O Brasil, ele começou a perder a cabeça depois de sofrer o gol, trocaram seus jogadores e continuou na mesma, não fez nenhuma diferença. Eu acho que, por exemplo, hoje, o jogo do Vini, que sai aqui pro Rodrigo entrar, hoje o jogo do Vini é bem fraco. É bem apagado, o último jogo tinha sido bom. Hoje, o Brasil no primeiro tempo ele foi bom porque ele foi bom coletivamente. E isso é uma parada que a gente não tá muito acostumado a ver no Brasil. Um Brasil que joga bem no coletivo, não no individual. Aqui tinha sido. Aqui tava saindo Bruno Guimarães e, cara, mais uma vez, vocês aí que criticaram, eu nunca critiquei, vocês aí que criticaram. Cara, o Bruno Guimarães, ele faz mais um jogaço, tá ligado? O gol do Paulo Henrique é com uma baita de uma assistência dele, vai muito bem, só que aí todo mundo começa a cair de rendimento, trocam-se aqui os jogadores, nada muda, tanto é que gol dos caras, gol de empate do Japão. E aí se o Fabrício Bruno, ele já tava meio sem moral, ele que tinha entregado o gol, agora ele vai lá e faz o quê? Um gol contra. Eu imagino o quanto que ele não estava se achando um merda nessa hora. Olha só o que acontece. Ataque ali, o Carlos Augusto não marca, a bola vem aqui atrás, acha o jogador que joga dentro da... E o Fabrício Bruno joga pra dentro do gol e sai aqui com uma cara de merda. Cara, nesse momento, para se justificar uma nova convocação do Fabrício Bruno vai ser difícil. Vai ser complicado. É um jogo que... É claro que é foda, porque futebol é um esporte coletivo, e é um coletivo bem coletivo mesmo, são 11 jogadores, tem esporte que é 5, tá ligado? Tem esporte que é menos de 5, às vezes, sei lá, dupla de tênis, são 2. Futebol é um esporte de 11 para cada lado, ou seja, 22 pessoas, e num cenário desse, é muito complicado você falar, pô, é por causa dessa uma aqui que a gente perdeu. Mas no caso de hoje, esse pack foi por causa dessa uma aqui mesmo. É um jogo pra se esquecer, é um jogo terrível. Eu imagino o que não passava na cabeça do Fabrício Bruno depois de... Nossa Deus, imagina a vergonha de fazer um gol contra num jogo que, assim, o jogo foi tão ruim que o gol contra não foi o seu pior momento.
complicado. Enfim, o Brasil toma um empate. Existia o tabu da gente nunca na história ter perdido para o Japão, então até aqui era só um empate. Calma, agora é só a gente fazer o terceiro, né? Não era tão fácil assim, porque como eu falei, o jogo já tinha virado, quem tava agora mandando na partida era o Japão, quem tava com confiança era o Japão, graças ao Fabrício Bruno, na minha opinião, cá entre nós aqui. E aí, o que acontece na sequência? Gol do Japão, de virada, com falha do Hugo. Olha só o que acontece, cruzamento dentro da área, falha de marcação, e aqui o Hugo não consegue defender ela, esquisitinho, fazem o gol, sai aqui para comemorar. Aos 25 o Japão vira, cara, basicamente em 19 minutos o Japão fez 3 gols, tá ligado? Desde o primeiro até o terceiro. Tem uma parada que, se eu não me engano, na história, o Japão só tinha feito só 5 gols no Brasil, na história, e aí hoje em 19 minutos eles fizeram 3. Aí é mais um recorde que o Brasil quebra, e mais uma vez é um recorde de merda, né? Porque a gente vem aí numa sequência, nunca perdeu nas eliminatórias dentro de casa, agora perdeu. Nunca perdeu pra gente, agora perdeu. Nunca perdeu. Sempre recorde ruim. Esse aqui é mais um deles. É claro que, gente, já existiram outras Copas que a gente chegou meio, sabe, sobre dúvidas e ganhamos a Copa. Só que aí é isso, a gente tem que se apegar na mística. Já aconteceu antes e a gente ganhou, quem sabe não acontece de novo. Complicadinho, é um jogo que não foi ruim por completo, mas no segundo tempo, aí sim, por completo, no segundo, aí a coisa desandou. A gente toma virada e, mais uma vez, a gente tem aqui questionamento sobre o goleiro da seleção brasileira. Cara, o Hugo, a bola vem nele, ele não consegue pôr a mão, ela bate no peito e entra. Falhou o Hugo do Corinthians no terceiro gol sofrido pelo Brasil? Eu sinceramente não sei, tá? Eu acho que não. Por quê? Me diga você, goleiro, você que joga aí no gol, me diga a sua opinião, mas a impressão que eu tenho é, cara, que viciaram muito a queima-roupa. É claro que um bom goleiro, ele justamente vai bem nesses momentos, essa reação muito rápida. Dito isso, é muito a queima-roupa. E aí, claro, talvez, sei lá, o Courtois pegaria, mas aí ninguém duvida que o Courtois é melhor do que o Hugo, né? Calma lá também. O Alisson pegaria essa? Talvez, mas não sei se é uma certeza. Eu tô vendo muita gente tratar como, tipo assim, não, é uma falha com certeza absoluta, e é uma grande de uma falha, mas sinceramente isso aqui, pelo menos pra mim, me parece o caso de, olhando no replay em câmera lenta, parece fácil. Na vida real, essa bola vem numa velocidade que eu não sei se é tão fácil assim. Fato é que a gente toma mais um gol, a gente perde a partida e dessa forma termina o jogo com Fabrício Bruno sendo destaque negativo. O que se tem de bom, cara? Eu gostei da atuação do Paulo Henrique, eu acho que a gente termina essa data FIFA com um Bruno Guimarães enorme. E aí eu começo agora até a pensar, eu brinquei lá com a parada de vocês nunca terem criticado, mas obviamente eu tô falando de mim. Assim, o Bruno, ele já tem moral no Newcastle, já não é de hoje, mas na seleção, eu acho que realmente o Ancelotti mudou ali a coisa. Assim, o que o Bruno Guimarães tem rendido sobre o comando do Ancelotti é uma barbaridade. Então a gente tem boas coisas a se pontuar, mas no jogo de hoje tá complicado. Quando é a próxima data FIFA? Mês que vem. Contra quem? Senegal e Tunísia. Você fala, pô, Senegal e Tunísia? Primeiramente que assim, pra quem não tá ligado, Senegal tá com uma boa seleção. Então, assim, é claro que não é a Espanha, não é a França, mas Senegal tem talvez a sua melhor geração da história. Vai ser um joguinho legal. A Tunísia é jogo merda. Aí realmente aí não tem o que fazer, tá ligado? Então assim, cara, a gente ainda tem mais 2 jogos esse ano. No ano que vem, a tendência é que enfrentemos times europeus e talvez até a França. Então, antes mesmo da Copa, parece que a gente vai ter essa última chance aí de ter um jogo realmente pesado e tal. Eu acho que a data FIFA, ela termina, cara, com coisas boas e com coisas ruins. É que esse jogo de hoje me preocuparia mais se fosse uma derrota no coletivo. E como eu falei, claro que não dá pra jogar tudo na conta do Fabrício, mas boa parte do problema é na conta dele. Então talvez não seja uma derrota tão merda assim, apesar de, como eu falei, ter quebrado um recorde negativo, tá ligado? Você, o que você achou? O que você mais gostou dessa data FIFA? O que você menos gostou? Eu acho que pra próxima convocação, cara, por exemplo, o Richarlison entrou hoje de novo. A gente vai convocar o Richarlison na próxima mais uma vez pra ele não fazer nada? E olha que eu já defendi ele bastante aqui, eu sempre falo que o Richarlison na Copa de 22, que é quando vale, que é quando precisa jogar, ele jogou bem. Dito isso, o Richarlison tá sendo convocado no poder da amizade.
é isso, tá ligado? O Richarlison, assim, não tem muita explicação. E tem outros aí também que talvez a gente tenha que pensar. O Paulo Henrique, num cenário normal, ele não voltaria a ser convocado se Wanderson e Wesley tiverem, sabe, aptos a jogar. Mas eu, correndo o risco aqui de ser vascaíno demais nesse comentário, eu levaria. Nem que seja pro banco. Porque eu acho que o Paulo Henrique entrega ali um físico, e físico, quando é nesse nível, conta, tá ligado? Que nenhum dos outros dois pode entregar. Então, nem que seja pra ter lá na reserva, eu levaria o Paulo Henrique. Eu não levaria o Richarlison. Eu traria de volta o João Pedro. E aí, a velha discussão do Neymar, a gente deixa pra uma próxima, porque, sinceramente, falar de Neymar agora é um completo absurdo, porque a gente não sabe cadê o Neymar. Então, assim, para a próxima convocação vai ter o Neymar? Provavelmente não. Deveria? Cara, não faço a menor ideia. Eu gostaria muito que o Neymar fosse convocado, mas a realidade hoje é que a gente não sabe se ele tem condição de jogar mais, sei lá, 5 jogos no ano pelo Santos. E eu não sei. E aí tem um problema, falando de Neymar, que, cara, pode ser que o Santos caia. E se o Santos cair para a Série B, o Neymar vai cair junto? Eu duvido. Mas se ele não cair, vai para onde? Aí começa agora a sair notícia de Neymar podendo fazer lá o Tri-MSN lá nos Estados Unidos. Pô, aí, cara, aí se tipo assim, se dá janeiro do ano que vem, o Neymar vai para os Estados Unidos, aí é pra desistir. Aí acabou, tá ligado? Então assim, o Neymar agora é uma incógnita, vamos esperar para ver. Enfim, no geral, é uma derrota meio merda hoje, mas como eu falei, não é exatamente um coletivo que perdeu, eu acho que foram erros individuais, o que talvez amenize o problema. O que você achou? O que você mudaria? O que você espera dessa próxima data FIFA? Comente aqui embaixo. Eu sou o Josão, até a próxima.